né? O louvor foi bom demais, aí vai vibrando até cair. Está tudo tão bom ultimamente que está caindo direto. Até no casamento ontem caiu, né? Ontem o Tiago e a Isabel casaram-se aqui na igreja, depois receberam os convidados em outro local. Casamento abençoado. Gálatas, meus irmãos, capítulo 5, versos 16 a 26, diz o seguinte. Tem um título, inclusive, né, as obras da carne e o fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo registra, então, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, disse o apóstolo Paulo. Oremos mais uma vez, embora os irmãos já o fizeram também, né? Pai querido, nós mais uma vez colocamos a nossa vida diante do Senhor, rogando para que o nosso coração seja iluminado pelo Teu doce Espírito, e assim a clareza da Escritura, dos princípios dela, possam adentrar o nosso coração e vida. E assim, ó Deus, recebendo a instrução necessária, tendo ela arraigada em nossa alma, venhamos a viver em conformidade com a Tua vontade, ó Deus. Praticar aquilo que é bom, aquilo que é do agrado do Senhor, e como diz o próprio texto que lemos, possamos viver uma vida, Senhor, conduzida pelo Teu Espírito Santo. Que assim seja sobre nós nessa noite, assim te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o título da minha mensagem é A Festa da Carne e o Fruto do Espírito, né? Em decorrência da tradição que temos, né, principalmente no Brasil, a respeito do feriado que estamos aí passando, uma das coisas mais notórias com relação a essa festa, que é uma festa que vem de longa data, né? O Carnaval, como nós o chamamos, era uma tradição pagã de várias culturas já, de muito distante da gente, como, por exemplo, a própria Mesopotâmia, a Grécia, a Roma, né? Cultura essa que já tinha suas festividades em adoração aos deuses pagãos e muitas outras coisas. Claro que no Brasil tem as duas coisas juntas, além de ser cultural, né, já está envolvida na cultura da nação, apresentam-se nos próprios carros alegóricos ou nos temas, né, dessas escolas de samba, uma série de um tipo de adoração aos seus deuses conhecidos das religiões, principalmente afro-brasileiras, né, onde muitos desses deuses são homenageados, né, ali de uma certa forma, sendo introduzidos nesses temas das escolas de samba. Quando, né, eu li um pouquinho a respeito do Carnaval, sendo ele uma festa já de muito tempo, né, com data bem tardia, bem remota da gente, havia um nome que se dava, a qual originou-se o nome que a gente usa hoje. E eu achei, né, curioso, eu trago como curiosidade, na verdade, não é uma questão que a gente precisa aprender isso, né? Mas a primeira expressão a que se refere as informações que temos era carros navales, que era uma referência aos próprios carros alegóricos, né, cujos povos utilizavam justamente para esse tipo de festa. Passado o tempo,
né? Principalmente aí já na Idade Média, quando tínhamos a igreja já, e a igreja passou a ter algumas tradições, entre elas um período que a própria Igreja Católica utiliza, né? Depois dessas festas, que é a Quaresma, começou-se a utilizar um outro termo em latim, que não tem nada a ver com o primeiro termo, apesar de parecido, né? Talvez a sonoridade tenha trazido esse termo no latim, que é carnevale. Só que, olhando o significado, não significa que agora a carne vale, no sentido do português, né? Vale a carne, não é isso. Carne vale é a Deus a carne, diferente, né, do que a sonoridade daria no português. A tradução do latim é a Deus a carne. Mas ela se dá justamente porque depois, entrando na Quaresma, as coisas, né, relacionadas à carne são deixadas de lado, né? Quando a pessoa vive um período de Quaresma, um período de jejum, um período de abstinência das coisas relacionadas à carne. Aí desse carne vale, né, acabou-se então tendo essa junção de palavras, porque são duas palavras separadas no latim, e a gente começou a chamar esse período de carnaval, quando, né, as pessoas usam do excesso das coisas da vida, né, e dos excessos que nós lemos, inclusive, né, pelo menos algumas expressões do nosso texto aqui, que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, e a gente sabe muito bem o que é essa festa do carnaval, né? Como realmente há excessos e abusos em todos os sentidos no que concerne às coisas relacionadas à carne. Mas é bom a gente pensar, claro, é através do corpo que nós expressamos as intenções da gente, não é? É o nosso corpo que retrata aquilo que se vai no nosso coração. Então, a Bíblia, inclusive, usa o mesmo termo para alguns momentos relacionados ao corpo humano, quando a Bíblia fala a palavra carne, né? Mas quando o apóstolo Paulo usa, principalmente em Gálatas, essa expressão, que é sarx no grego, né, que é utilizado para carne, ou seja, o corpo físico humano em alguns momentos, é utilizado até para quando Jesus veio e se encarnou. Lá em João, no capítulo 1, no verso 14, é utilizada essa expressão no grego. O apóstolo João assim escreve, que Jesus habitou entre nós, né, corporalmente, ou seja, sarx é a expressão que está lá para corpo, onde Jesus então se encarna, se torna em vida humana também, né? Porém aqui no texto não, ela não tem só a conotação de carne. Eu sempre gosto de dizer isso nas mensagens, principalmente quando tem essa questão, para a gente não pensar que tudo que é relacionado ao corpo é errado, né? Já falei muitas vezes, uso muito a expressão preguiça, né? Para que a gente não pense que toda preguiça é pecado, porque há uma preguiça que é aquela que a pessoa não quer trabalhar, ela não é dada ao trabalho, né? Ela não tem esforço, ela sofre financeiramente porque justamente não trabalha. Essa preguiça é pecado, e a Bíblia condena, e até há um texto, né? Acho que em Eclesiastes, se não me engano, onde diz, vai ter com a formiga, preguiçoso, né? Orientando a pessoa que observe a própria criação e perceba da necessidade de realmente produzir, de trabalhar. Mas há aquela depois do almoço, né? Que todo mundo sente, né? Onde, às vezes, até numa noite não tão bem dormida, né? Almoça, é comum do corpo o sangue sair das partes mais externas e começar a se concentrar no aparelho digestivo, né? Então a mente fica mais quieta, né? Os olhos vão se apagando, dá aquela preguicinha, e quando a gente tem tempo e é possível, claro, deita um pouquinho, descansa, né? Seja no sofá, na rede ou até mesmo na cama, não importa. Eu me condeno porque eu dormi depois do almoço. Se não faltou o trabalho, se não tinha uma atividade para fazer e realmente podia, era um dia de descanso, era um feriado, né? Não tem problema algum, faz parte do organismo, né? Há coisas que são próprias do organismo. Fazer um passeio ou um lazer. Às vezes, mentalmente, isso é inclusive recomendado. Quando a gente, por exemplo, trabalha demais, trabalha bastante, por alguma razão tem muitas preocupações, muitas decisões a tomar, e você precisa de um descanso mental, olhar uma paisagem, né? Contemplar a natureza, ver uma cachoeira, ver uma praia, faz bem para a mente, você fica bem, né? Isso é importante também. Então tem coisas que o corpo e a mente agora também precisam fazer, porque faz bem à saúde, não é assim que é recomendado pelos médicos, né? Para que a gente faça não só atividades físicas, mas também possa cuidar da vida, da mente, do coração, é necessário. Pois bem, quando
quando a Bíblia fala aqui a palavra sarx, nesse caso do texto que nós lemos, ela está falando de algo muito maior do que isso, que não é o corpo físico em si, mas aquilo que nós chamamos de natureza pecaminosa, que sim, contamina a nossa alma e dá à luz, através do nosso corpo, as coisas que não agradam a Deus. Então, antes de que o meu corpo faça algo errado, pelo contrário, não está no corpo, está dentro da minha alma, no meu coração. Infelizmente, a nossa alma, depois da queda de Adão, todos os seres humanos, como diz a Escritura, que são encerrados debaixo dessa condição de pecado, né? E já falei aqui também que pecado não é aquilo que você faz que faz você pecador. Pelo contrário, é porque você é pecador que você comete o pecado. Então, o pecado, ele não nasce primeiro exteriormente, ele nasce no coração. A nossa alma, prejudicada por causa da queda, faz com que a gente dê luz ao pecado. Então, quando nós pecamos e falhamos, e a gente diz, olha, eu fiz isso, né? Ou eu disse isso e pequei, muito mais antes disso, o meu coração já estava inclinado ao erro e ao pecado. Necessariamente, e não deve ser assim, eu planejei pecar. Eu vou dizer isso, embora a gente faça às vezes, né? Mas mesmo que eu digo numa reação, né? Tipo assim, alguém me disse uma coisa, imediatamente eu reagi e falhei, não é a expressão em si que agora fez com que eu ficasse pecador. Pelo contrário, é porque o meu coração já é pecador. E eu acabo tendo essas reações em alguns momentos da vida. E não só na palavra, mas nos gestos, né, nos olhares e muitas outras coisas que fazem com que sejamos completamente contaminados por uma coisa que está além do corpo, que é chamada por Paulo também de sarx, a natureza pecaminosa a qual todos nós estamos aí influenciados por ela. Né? Mas pensando um pouquinho na festividade, né? Quero fazer algumas leituras para que você pense, não no sentido, embora não seja agradável, né, perante Deus inclusive, a nudez do corpo da festa, né? Para que você não pense só na questão corporal, mas o que está além, né? Aquilo que não se vê, que está no ser humano, e não só aqueles que praticam a opção de estarem no carnaval, mas em todas as esferas da vida, a qual muitas pessoas, mesmo não estando lá na festa, ao longo do seu dia a dia, acabam sendo contaminados por essa condição. Então veja o que algumas pessoas disseram a respeito da própria festa, mas o que está por trás de tudo isso no coração humano. Uma delas é uma filóloga, Raquel Valença, diretora do Centro de Pesquisa da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Ela disse o seguinte: a explicação está na própria psicologia da festa, um espaço de inversão em que se busca ser exatamente o que não se é no resto do ano. Uma inversão das coisas. Na Wikipédia, ou Wikipedia, né, depende da pronúncia em português ou inglês, há duas outras menções a respeito da festa. Uma delas diz assim: outras características comuns do carnaval incluem batalhas simuladas, como lutas de alimentos, sátira social e zombaria das autoridades, e uma inversão geral das regras e normas do dia a dia. Zombaria das autoridades, incluo aqui, não está na fala dela, ou melhor, Wikipédia, né? Mas essa zombaria de autoridades inclui também o próprio Deus e a pessoa de Jesus Cristo, como nós já vimos em carnavais passados e passou aí durante os noticiários, né? Onde a gente percebeu as atrocidades que cometiam com relação àquilo que era relacionado à fé. Outra frase desse próprio site diz o seguinte: do ponto de vista antropológico, com relação àquilo que se estuda, né, do homem, o carnaval é um ritual de reversão, no qual os papéis sociais são invertidos e as normas de comportamento são suspensas. Ou seja, uma festa de liberdade completa. Não a boa liberdade, aquela que chega até a libertinagem em todos os sentidos. Moral, espiritual, social, corporal, causados pelo quê? Por causa da natureza pecaminosa a qual todo o homem está contaminado. E as pessoas só dão vazão àquilo que elas são realmente no coração. Pessoas que, sem temor de Deus e sem conhecimento do Senhor,
extravasa, fazem as coisas em excesso na festa a qual nós bem conhecemos. Por isso eu chamei o tema da mensagem a festa da carne, mas não do corpo em si. Embora pelo corpo se expressa aquilo que se está sentindo na alma, aquilo que se deseja fazer num período como esse, onde, por causa da festa em si, ou do próprio termo, as pessoas realmente têm esse tipo de comportamento. E são pessoas da sociedade que assim mencionaram. Pois bem, para o apóstolo Paulo, existe uma festividade da carne sarx, daquela que não é só corpo, mas está no interior do coração humano. E ele faz uma lista de coisas aqui. Lista que eu sempre digo aqui na igreja que é uma lista exemplar. Por que é exemplar? Porque ela não termina. Você pode colocar mais elementos que são da natureza da carne. E você pode fazer com que essa lista cresça em muitas outras coisas que o homem pode fazer. Pedofilia, e tudo que você imaginar com relação às atrocidades do ser humano, assassinatos, e por aí vai. Mas ele diz, ou traz para nós uma lista que tem alguns termos, Os primeiros 3, por exemplo, uma curiosidade para a gente só poder relembrar essa lista: prostituição, impureza e lascívia. Lascívia é a sensualidade exagerada. Ou seja, imoralidade sexual e uma sensualidade desenfreada, a qual nós encontramos, claro, na festividade a qual mencionei, mas que Paulo menciona que todos aqueles que assim se colocam ao longo da sua vida não estão fazendo algo que agrada a Deus, mas estão vivendo aquilo que está na sua própria natureza. A natureza do homem caída o leva a essa condição de imoralidades no que concerne a vida sexual e também numa sensualidade desenfreada, exagerada, acima dos limites. Idolatria e feitiçarias. O afastamento de Deus e a busca dos prazeres espirituais distorcidos. Um vislumbre da espiritualidade que nada tem a ver com o Senhor. A minha própria esposa, ela subiu, a Edna, e eu não vi, mas ela compartilhou comigo que em algumas dessas escolas, isso antes mesmo do feriado, já haviam alguns dado pronunciamento do que seriam os temas dos carros. E há uma exaltação grande a deuses dessas religiões que mencionei anteriormente, e eles fazem questão, sem problema algum, de expor isso de forma o Brasil como um todo, no sentido de conhecimento através da mídia, mas para todos aqueles que se envolvem, inclusive as crianças, aqueles que estão envolvidos ali com essa questão relacionada ao carnaval. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Facção é partidos, grupos que se dividem. Dissensão é desavença, é conflito, é disputa. Porfia é contenda de palavra, é discussão, é polêmica. E essas coisas que Paulo menciona aqui, invejas inclusive, ou seja, fruto do egoísmo do coração humano e das divisões com relação ao relacionamento. Coisas essas praticadas não no carnaval, mas pelos seres humanos ao longo da caminhada e da sua jornada. Coisas estas que Paulo diz, inclusive, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Da seriedade que é, esquecendo-me um pouquinho da própria festa, faço como uma alusão à nossa mensagem, mas que deve ser cuidada também por nós. Porque também temos a mesma natureza desses homens e mulheres. No entanto, conhecedores de Cristo, devemos fazer o que Paulo ensinou, andarmos diferente do que o mundo anda. E é claro, por isso que você está aqui nessa noite também. Bebedices e glutonarias, ou seja, excessos que escravizam e destroem. Deixa eu ler um negócio para você interessante aqui, sobre glutonaria, Pesquisei, já conhecia, mas trouxe anotado, fica mais fácil você conhecer com riqueza os detalhes. A palavra grega komoi, que significa glutonarias, refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer, seja em relação à comida ou a qualquer prazer. Apesar do termo, glutonaria, geralmente a gente leva muito em questão a comida, mas é qualquer prazer. Um excesso, uma busca desenfreada
prazer é bom, né, em todas as áreas da vida. Deus nos deu essa condição de usufruirmos das coisas que nos dão prazer, mas quando em excesso ou não em louvor ao Senhor, se torna então uma expressão de pecado. A palavra pode ser traduzida também por orgias. O termo tem uma história interessante. Comos era um grupo de amigos que acompanhavam o vencedor nos jogos depois da sua vitória. Dançavam, riam e cantavam suas canções. Também descreve os grupos de devotos de Baco, o deus do vinho. O termo significa rebeldia não refreada e desgovernada. É diversão que se degenera em licenciosidade. Glutonaria é muito mais do que um prato de comida. Pensando no texto, né? Às vezes a gente come em excesso, e é verdade, né? Temos uma vasta alimentação na nossa região, uma fartura gigantesca, né? Comemos até bem demais. Porém, a glutonaria é muito mais do que isso. Deixa eu dizer um pouquinho mais. Na Roma antiga, os romanos eram glutões inveterados. Ficaram famosos na sua história, entre outras razões, pelos requintados e infindos banquetes, nos quais comiam até não mais aguentar, e depois desta loucura, iam à janela mais próxima, colocavam para fora tudo que havia sido ingerido e voltavam para a mesa. Para quê? Para comer novamente. Fato que podemos caracterizar até mesmo como um tipo de bulimia, embora o deles não era para o emagrecimento, mas só para o prazer de comer de novo, devido aos tamanhos dos banquetes, e eles então usarem disso para, durante todo um dia, ou toda uma noite, ou todo um pedaço de semana, a estarem fartando-se interminavelmente da comida servida. Isso é glutonaria. Observe como às vezes as expressões da Escritura nos trazem muito mais riqueza de detalhes para a gente pensar a que ponto chega o ser humano. A que ponto a natureza pecaminosa insere a vida das pessoas. E é fácil, né, olhar para fora e dizer assim, não é feriado, o pessoal está lá, isso é pecado, e fazemos uma condenação daquilo que estão fazendo. Mas Paulo alerta a igreja, ao povo de Deus. E observe que a carta aos Gálatas é uma carta onde Paulo está falando da religiosidade desses habitantes das igrejas da Galácia, onde começaram a inserir na fé cristã, ao invés de apenas terem Cristo como seu Senhor e Salvador, algumas práticas que, embora do Antigo Testamento, prejudicavam essa fé com Deus. Não é a religiosidade que nos salva. Não são as condições aplicadas por nós à nossa vida que nos dão um parecer diante de Deus. Pelo contrário, é quando nós abandonamos as coisas que são relacionadas às artes. Aquilo que é mais íntimo, aquilo que nem sempre aparece no corpo, mas são desejos da nossa vida e da nossa alma, porque todos nós temos essa natureza pecaminosa. Em algum momento ou outro, às vezes pressionados pelas circunstâncias, embora não justifique, mas explica, nós permitimos que essa concupiscência da carne, esse desejo, né, do nosso coração, essa atitude do nosso eu interno, se aflore e saia através dos nossos membros, com isso pecando contra o Senhor. E Paulo deixa claro, e é isso que nós devemos realmente frear na nossa vida. É isso que nós devemos realmente mortificar. Paulo diz no verso de número 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram as sardes, com as suas paixões e os seus desejos. Não fique pensando apenas no desejo do corpo físico, né? Porque há muitos desejos que Deus nos deu fisicamente que são lícitos quando em equilíbrio, quando realmente feito sob, né? A ação e a vontade de Deus na nossa vida. Mas aquilo que está no nosso íntimo, que às vezes impede o nosso relacionamento com Deus, que às vezes tira nós ou nos tira da direção de Deus para a nossa vida. Aquilo que é mal no nosso coração, aquilo que não faz com que tenhamos uma boa relação com Deus,
aquilo que fica na nossa alma, que impregna o nosso coração, né? Deixa o nosso coração peludo, às vezes, como diz o ditado aqui, né? Deixa a nossa alma maculada, deixa a nossa imagem distorcida e faz com que não vejamos ao Senhor como Ele realmente é. E assim produzamos os frutos necessários a qual Deus nos chama a produzir, que são os frutos, ou o fruto, como diz o texto aqui, do Espírito. E Paulo então vai elencar algumas coisas, lista também exemplar, ela não termina, ela é gigantesca, né? Se você olhar a Escritura, há muitos outros termos que você pode adicionar aqui, mas ele então traz alguns para nós, aqui nesses versos. Amor, a busca do bem do outro, alegria, um regozijo verdadeiro, não limitado pelas circunstâncias, mas independente delas, inclusive como cantamos na música, paz, tranquilidade e segurança no Senhor. Longanimidade, que é a paciência e a perseverança na caminhada e no seguir, com relação às coisas que são nos propostas. Benignidade e bondade, disposição completa para fazer aquilo que é bom, para fazer o bem. Fidelidade, compromisso com Deus e com o próximo. Mansidão, humildade e controle, e aqui diz inclusive no texto que peguei e anotei, diante das provocações. Mansidão e, por último, domínio próprio. Controle sobre os desejos e impulsos da carne, daquilo que é mais íntimo do nosso coração. Controle absoluto da nossa vida. Embora imperfeitos, devemos buscá-los como nunca. E assim não pensarmos apenas no que concerne a uma festividade que, claro, além das suas inversões, como mencionamos, que provém do coração humano, nós mesmos venhamos a não ficar analisando o que está de fora apenas, mas observarmos o nosso próprio coração e a nossa caminhada diante de Deus a respeito daquilo que realmente é bom, daquilo que é fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo deixa claro, né, no verso 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele diz mais, os dois são opostos entre si, lutam um com o outro. O apóstolo Paulo chega a dizer em algum momento, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não faço é isso mesmo que está diante de mim, ou seja, é aquilo que eu acabo realizando, por causa justamente dessa natureza. E há sim, de fato, nos nossos corações uma briga contínua, a qual jamais sairá, a não ser o dia que estivermos com Deus para sempre. Quando então teremos desejos no nosso coração que provém dessa natureza pecaminosa, porém há também em nós o Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos em Cristo, a Bíblia nos ensina que esse Espírito Santo passou a habitar no nosso coração. Por alguma razão, e eu posso elencar algumas, mas não é o fato aqui, Deus deixou que a natureza pecaminosa ainda continuasse. E aí nós ficamos naquela, eu quero fazer a vontade de Deus, mas aí me dá raiva. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus, mas eu tenho pensamentos estranhos. Eu quero fazer aquilo que é o melhor para o Senhor, e a minha boca diz coisas que eu não deveria. Eu quero fazer aquilo que vai fazer com que Deus seja honrado na minha vida, e eu envergonho o nome de Cristo. Portanto, meus irmãos, essa luta nunca sairá. E é necessário, então, olharmos para dentro do nosso coração e, auxiliados por Deus e pelo seu próprio Espírito que está em nossa vida, a procurarmos, a abandonar essa afluência da natureza pecaminosa que habita em nós. O desejo de fazer algumas coisas, desejo de viver a nossa própria vida. Não é só o desejo de dizer alguma coisa, não é só o desejo de usufruir de algum prazer da vida, não só isso. Mas os desejos internos, que muitas vezes querem nos levar para longe de Deus. Os ídolos que nós criamos. Outro dia falei sobre isso, né? Ídolo não é só algo palpável, que você vê, tem um formato humano. Não. Há muitos ídolos no nosso coração. Ídolos imateriais que não são mensuráveis, mas habitam e abrigam a nossa alma, a qual nós devemos tirar de nós para que possamos servir ao único Senhor de toda a história, ao Deus vivo, a Cristo Jesus nosso Senhor. A olharmos para o nosso próprio coração, né, apesar de tudo que mencionei a respeito do feriado, a não fazermos exame do externo, mas exame do interno, do meu e do seu coração. A estarmos realmente tendo uma vida diferente, que agrada a Deus.
num século e numa geração onde há justamente palavras como nós mencionamos aqui e lemos, uma licenciosidade, onde há uma libertinagem, onde tudo pode, onde você não pode mais refutar o espaço do outro, mesmo que ele faça uma coisa totalmente errada. Uma liberdade vazia, uma liberdade espúria, uma liberdade que não leva a lugar nenhum. Cuidemos nós do nosso coração, da nossa alma perante o Senhor, para andarmos segundo a vontade de Deus na nossa vida. Exercitarmos isso. Muitas das questões da Escritura é um exercício para a vida. Um exemplo, aqui nós falamos sobre a longanimidade, que é paciência. Quando é que eu vou ter paciência? Ora, quando a situação me tira a paciência. Se tudo está bem, claro, a paciência está ali, não preciso me estressar com nada. Mas nas experiências da vida, quando você tiver que exercitar a paciência, exercite, exerça. Quando você tiver que ter domínio próprio, tenha domínio próprio. Quando você precisar ficar calado, fique calado. Quando você precisar, então, tomar atitudes diferentes daquelas que as pessoas tomam, ou daquilo que se esperava de você, tome atitude diferente. Faça algo novo. Mortifique, ou como diz o próprio texto, crucifique essa natureza que é prejudicial a você, ao seu relacionamento com Deus e, claro, como vivemos juntos, no relacionamento entre nós, a nossa família, a igreja, a sociedade. Fruto esse, que, claro, não podemos exercer de forma que sejamos sozinhos, sem o auxílio divino, não é possível. É por isso que muitas pessoas se entregam a essas dissoluções e essas alterações da vida humana, porque não tem o Espírito Santo de Deus, nem temor do Senhor, nem conhecimento da palavra. E aí se entregam a todo esse tipo de situação, sem saber, embora o prazer momentâneo, a alegria temporária, os prazeres que provêm dessas festividades, não é de se negar que tenham-se algum prazer, mas temporário, prejudicial, principalmente aterrador no que concerne a vida espiritual. E sem saberem, estão condenando-se a si próprios. E como diz o próprio apóstolo Paulo, terão problemas em algum momento da sua vida, seja pela falta de saúde em alguma parte da sua história, seja pelas dificuldades que encontrarão nas suas emoções e, sobretudo, se não se arrependerem, o castigo eterno que está reservado àqueles que assim procedem, dando vazão e liberdade a toda a carnalidade, no sentido sax, como mencionei, da natureza pecaminosa do homem. Pois bem, para encerrarmos, como vencer essa festa, Festa não externa, mas a festa do nosso coração. Porque se damos vazão a algumas dessas coisas, há uma festa da carne e da sarx vivendo na nossa alma. Há realmente, faço uma alusão entre aspas, carros alegóricos passando no nosso coração. Há ídolos sendo projetados na nossa alma. Há realmente uma festividade que não é boa e adentra a nossa alma. Como é que eu faço para vencer isso? Não basta você dizer não. Às vezes algumas pessoas, não, isso eu não faço, eu não vou, eu não danço, eu não sei o quê, eu não bebo. Mas não é só isso. A vida cristã não é um conjunto de nãos, mas é um conjunto de sims após esses nãos. Eu não faço isso, mas para fazer aquilo. Eu não sirvo a qualquer Deus, mas para servir ao Deus vivo. Eu não entrego os meus membros à dissolução, mas eu entrego a minha vida a servir ao Senhor. Há um texto, você não precisa abrir, de Mateus, no capítulo 12, quando Jesus está sendo ali questionado sobre algumas coisas, e ele diz assim aos seus ouvintes: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali.
E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Não basta abandonarmos as coisas que não são de Deus. O nosso coração precisa estar cheio do que é de Deus. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para que o fruto do Espírito possa ser produzido na nossa vida. Cheios dessas questões relacionadas a esse fruto, para que a vazão que se dá através dos nossos membros ou do nosso corpo seja algo que realmente está na lista que agrada a Deus. Naquilo que realmente faz diferença na nossa alma e na nossa vida. E isso é cotidiano, né? Passada a festa, ninguém mais fala nisso, está tudo bem, foi um período e tal. Não, o nosso dia continua. Depois do feriado, depois, e há essa luta constante no nosso coração e na nossa alma, que vai nos perturbar até o fim da vida. E precisamos sim da ação graciosa de Deus no nosso coração. Primeira coisa, você crucifica a carne, e segundo, você começa a andar no Espírito. Você começa a ter, então, o exercício das coisas que aqui já mencionei. A intencionalmente, com a ajuda do Espírito Santo, a praticar aquilo que é bom. A fazer aquilo que era, ou que é agora, contrário ao que você fazia antes. A ter uma transformação real de vida. A não ceder às paixões que ainda habitam o coração e querem aflorar em alguns momentos da vida. A você realmente fazer aquilo que agrada a Deus. A tomar partido e decisão no seu coração, a controlar aquilo que você tem na sua vida, aquilo que você pode fazer ou dizer, e assim ter uma vida transformada. Que vamos errar em alguns momentos, sem dúvida, mas que não seja isso o carro-chefe da nossa caminhada e da nossa existência. Por sabermos que somos pecadores e, portanto, a gente falha mesmo e sigamos assim. Não, a Bíblia nunca deixou essa liberdade para nós. E termos uma vida conforme aquilo que é mesmo, porque nós somos pecadores e caídos, e assim podemos continuar a jornada e está tudo bem, tudo vai dar certo no final. Negativo. Já falei em outros momentos, acho que até falei no casamento, não sei, que a Bíblia tem padrão alto para nós, para que nós persigamos esses padrões da Escritura, agradando a Deus em cada momento da nossa vida, andando segundo a sua vontade. E esse termo, né, andai no Espírito, tem uma conotação de caminhada contínua. Não é assim, amanhã então vou estar no Espírito, mas aí depois eu não sei. Não, você vai andar continuamente. A natureza pecaminosa vai querer florir, aflorar é a melhor expressão, né? E você então olha para a palavra de Deus, pede auxílio ao Espírito Santo no seu coração e começa a agir diferente do que você era. Diferente de como você caminhava, a tomar um rumo e um caminho diferente na sua vida. A buscar uma vida com Deus, a buscar uma vida de santidade, a observar a palavra, a ver os seus princípios, aplicá-los na sua vida, a ter comunhão com Deus, a orar ao Senhor, a vir aos cultos, a aprender da palavra e assim poder então fazer aquilo que Deus deseja para a sua vida. Se sois guiados pelo Espírito, diz o texto, não estás sob a lei. E eu ainda adiciono, né, intencionalmente, por minha conta, você não vai satisfazer os desejos dessa natureza pecaminosa, mas sim começar a cumprir de forma especial a vontade de Deus. E eu tenho certeza absoluta, como inclusive lemos no Salmo 1, que uma vez assim fazendo, eu e você seremos bem-aventurados e também bem-sucedidos nas coisas que nós realizamos. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada, a vontade de Deus para a nossa vida, o objetivo, né, entre outras coisas que poderíamos mencionar, mas um dos objetivos de estarmos aqui vivendo, a procurarmos com todas as nossas forças, a vivermos não a nossa própria paixão ou vontade, mas a vontade daquele que nos amou profundamente e fez algo especial pela nossa vida. Deu a vida dele para que nós tivéssemos essa oportunidade. Não nos deixou encerrados no pecado, não nos deixou à la vontade, não nos deixou debaixo dessa concupiscência da carne, embora a natureza está aqui, como já mencionei, mas deu-nos uma oportunidade de não vivermos uma velha vida doentia,
prejudicial, afastada de Deus, talvez prazerosa aparentemente, mas que levaria-nos a uma condição futura extremamente terrível, a qual nós não temos palavras para explicar o que é estar longe da presença de Deus na eternidade. Então, caminhe com Cristo, busque a ação de Deus, permita que o Espírito Santo que habita o seu coração te conduza segundo a sua vontade. Amém, queridos? Oremos ao Senhor, feche seus olhos um pouquinho, examine o seu coração. Quais ações da Sardes, quais questões dessa natureza caída e pecaminosa têm afligido a sua vida com Deus? Quais dessas questões mencionadas na lista, ou até mesmo fora dela, têm sido prejudicial à sua vida? Peça ao Senhor para que Ele liberte você dessas condições e o Espírito Santo traga à sua vida a força necessária do Senhor para que você deixe a velha vida e comece a viver, ou continue vivendo, segundo a vontade de Deus para você. Querido Pai Celeste, obrigado, Senhor, por podermos ter essa reflexão nessa noite. E assim, meu Deus, conduzimos a nossa vida a Ti mais uma vez, relembrarmos das palavras do apóstolo Paulo, que é a Tua palavra, Senhor, para que não venhamos, ó Deus, a andarmos no caminho dos demais, mas pelo contrário, a andarmos caminhos que são do Senhor. Não em conselho de ímpios, não em caminho de pecadores, nem roda de escarnecedores, mas estarmos atentos à lei do Senhor, à lei perfeita, a lei, ó Deus, que traz-nos vida, vida abundante, vida eterna, vida especial. Pai querido, nesse instante nós reconhecemos que somos muito falhos, mas reconhecemos também que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que tivéssemos essa vida, nos dando a oportunidade e a liberdade de dizer não às paixões e os desejos da carne, para que pudéssemos servir ao nosso Deus com alegria, com retidão, com santidade, com devoção, com todas as coisas, ó Deus, que são agradáveis ao Senhor. Pai querido, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Se há alguma coisa no nosso coração que, por alguma razão, nesses dias tem impedido o nosso relacionamento maior com o Senhor, que o Senhor tire de nós e nos dê, Senhor, essa ação espiritual maravilhosa, especial, que nos faz vencer a natureza pecaminosa. Que possamos, sim, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, dar aos nossos membros aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, aquilo que edifica, aquilo, ó Deus, que cura, aquilo, ó Pai, que traz perdão, traz amor, aquilo, Senhor, que faz com que, longe, Senhor, de qualquer circunstância de idolatria da nossa vida, tenhamos o nosso Senhor habitando no nosso coração. Faça da nossa alma, do nosso coração, ó Deus, um lugar onde esteja o Teu trono, governando e dirigindo, Senhor. Tira de nós, ó Deus, qualquer outra coisa que nos impeça isso. Pai querido, nosso coração foi sim adornado, nosso coração sim foi varrido, Senhor, mas não pode ficar vazio, deve ser cheio do Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, esse temor, dá-nos essa graça, dá-nos esse desejo mais do que tudo, de estarmos sendo, ó Deus, enriquecidos pelo Teu Espírito Santo, que é justamente para fazer a Tua vontade em toda a nossa vida, no nosso dia a dia e nos detalhes, ó Deus, da nossa caminhada existencial. Oramos assim, deixando tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, Deus.